Você sabia que em novembro desse ano o Brasil vai inaugurar a maior fábrica de mísseis da América Latina? Pois é, e não é em um lugar qualquer, né? Seria no interior de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava. A empresa, nesse caso aí, seria a CIAT, né? Que é uma empresa brasileira de defesa, né? Sistemas de defesa, que hoje é controlada pelo grupo EDGE, né? Dos Emirados Árabes. E ela foi toda aí desenhada, né? Com a capacidade para produzir até 8 mísseis, né? De antinavio, né? Por mês. Isso não é, pessoal, um projeto experimental, também não é uma promessa de governo, coisa assim. É uma fábrica real em construção, com data marcada, contrato assinado, né, com a Marinha e já até mesmo aí com o primeiro lote de mísseis antitanque, né, entregue ao Exército. O Brasil está aí aparentemente se tornando, né, um produtor de armamentos inteligentes em uma escala industrial, né, que a gente nunca teve antes. Então é bem incrível uma coisa dessa. E eu acredito que poucos estão percebendo também o tamanho do que está acontecendo aqui. Eu vejo pouca gente falar sobre isso. Então, antes de começarmos, pessoal, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David e, como vocês bem já sabem, estão no Esfera Militar. A história da CIAT começa com o projeto Mansup, o míssil antinavio nacional de superfície, desenvolvido aí pela Marinha do Brasil desde 2011, né, com investimentos iniciais de 50 milhões de reais. Esse míssil tem 5,6 metros de comprimento, uma velocidade próxima de 1.000 km por hora e um voo, né, rente ao mar para dificultar a detecção e também sistemas de guiagens inerciais com o radar ativo na fase terminal. É do tipo aí Fire and Forget, né, que dispara e esquece, né, o míssil vai sozinho até o alvo, basicamente. O alcance de até 70 km na versão original. Em dezembro de 2024, também a Marinha realizou o primeiro lançamento do Mansup a partir de uma plataforma terrestre, né, o lançador Astros dos Fuzileiros Navais. E em 2023, né, entrou aí em cena o grupo EDGE, né, dos Emirados Árabes, que adquiriram aí 50% da CIAT. Desde então, eles já investiram aí aproximadamente 3 bilhões de reais no Brasil. E o projeto, né, ganhou aí uma dimensão que a Marinha, convenhamos, sozinha não teria como financiar, né? A versão de alcance estendido do Mansup, né, que é o Mansup ER, né, a versão ER supera os 200 km de alcance. E foi integrada, né, com o motor turbojato, né, da empresa turca Jet Engines. Então, a primeira exportação de motor de míssil da Turquia da história, né, basicamente. Em abril de 2025, né, a Marinha, CIAT e a EDGE assinaram um acordo que definia ali uma propriedade intelectual e também a produção, royalties e exportação global, né, dos sistemas. Isso significa, pessoal, que o Mansup ER pode, além de ser usado por nós mesmos aqui na Marinha, né, também pode ser vendido, né, para outros países ali, com a Marinha do Brasil meio que recebendo royalties de cada míssil exportado. Isso é bem legal, é um sistema que acaba ajudando ali na questão do financiamento. E o Brasil não é apenas aí o comprador de armamentos nesse caso, né? Ele está virando meio que um sócio na cadeia de venda. É bem interessante esse formato, principalmente para a situação que a gente passa aqui em relação a financiamento, né? Agendamento de capital do governo. Então é bem legal. Paralelamente, a fábrica em Caçapava, a EDGE abriu também outra unidade, né, em São José dos Campos. A nova sede em São José tem 6 mil metros quadrados, com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e também instalações de engenharia e linhas de produção. Essa unidade é focada em sensores, câmeras de monitoramento e tecnologia não letal, né, vamos dizer assim, através da Condor, né, que é outra empresa brasileira adquirida pelo grupo dos Emirados Árabes. Junto aos acordos em andamento, a CIAT e a empresa espanhola Indra, né, firmaram aí uma cooperação para o desenvolvimento de radares no Brasil durante a lá de 2026. O conjunto formal, né, que os analistas chamam meio que de cinturão do vale, né, um polo industrial aí de defesa, meio que no eixo ali de Caçapava, São José dos Campos, né, e aproveitando essa infraestrutura do maior cluster aeroespacial da América Latina, né. Então é um local de muito desenvolvimento tecnológico nessas áreas de mísseis e guiagens e tudo mais, então é bem interessante. E aqui também entra um elemento que me chama bastante atenção nessa história toda aí. A inteligência artificial, né, que no caso está muito forte hoje em dia, o Grupo Edge declarou que entre 60% a 70% de seus produtos já usam a IA, no desenvolvimento ou na operação. Não é um marketing, né, que eles estão fazendo. É uma direção que o mercado global meio que de armamentos está meio que tomando. Os sistemas, né, de IA aí conseguem meio que processar os dados e múltiplos sensores, né, em tempo real e identificar também alvos automaticamente, né? Então meio que calcular rotas de ataque, evitando contramedidas e tudo mais, e também tomar decisões, né, de trajetória sem intervenção humana constante.
No caso dos mísseis, né, isso aumenta, consequentemente, né, a probabilidade de impacto, mesmo quando o alvo está meio que tentando escapar, né, com manobras ou com guerras eletrônicas. É a diferença entre um míssil, por exemplo, dos anos 90, né, e o que está sendo desenvolvido hoje, né, em Caçapava. O Brasil, com essa fábrica, com certeza vai produzir armamentos de geração atual, é, não herdados, né, de décadas atrás, que é o que a gente vê muito hoje em dia aqui no Brasil e também em países aqui da América Latina, né? Tem muito equipamento bom, mas já está datado, né? Já está na hora de atualizar, principalmente aqui no Brasil, tá? E com relação a mísseis, né, ainda mais. A linha de produção de Caçapava também vai reforçar o programa de fragatas da classe Tamandaré, né? As 4 fragatas, né, em construção no estaleiro Brasil Sul, em Itajaí, terão o Mansup ER, né, como principal armamento antinavio. Com a fábrica nacional operando, a Marinha garante, né, o suprimento sem depender de ciclos de importação, prazos, por exemplo, alfandegários ou aprovações políticas, né, de governos estrangeiros. O mesmo raciocínio vale aí também para o Exército, né, que acabou de receber o primeiro lote aí dos MSS 1.2 Max, né, ou Max 1.2 AC, né, é o nome do míssil. O antitanque, né, que é guiado aí por tecnologia nacional e é produzido na mesma instalação em Caçapava. E no caso é a CIAT, né, demonstrando meio que na prática que sua linha de produção serve para múltiplos programas estratégicos, né, simultâneos, não só míssil antinavio, né, até antitanque, por exemplo, aí do Exército. E tem também um elemento aí que quase não aparece nas notícias, né? Eu achei até engraçado. Um possível novo míssil de novo alcance estratégico em desenvolvimento na CIAT. Isso é totalmente possível, pessoal. Em março aí de 2026, analistas identificaram, né, imagens e documentos aí divulgados pelas empresas referências, né? Um sistema de alcance projetado aí de entre 500 a 1.000 quilômetros, né? Muito além de uma Super R aí. E se for confirmado realmente isso, o Brasil estaria criando aí algo próximo de um míssil de cruzeiro mais estratégico, né? Um tipo de armamento aí que hoje, né, é uma prerrogativa de um punhado de países do mundo, né? Então é bem interessante, né? Nada foi meio que confirmado, claro, oficialmente aí, né, pessoal? Mas o conjunto de investimentos, alguns rumores, né? As contratações de engenheiros e as parcerias fechadas nos últimos anos constrói meio que um caminho nessa direção. O próprio Mansur PR, né? A gente até meio que não sabe muito bem o alcance dele, é meio estipulado ali. E o Brasil está meio que montando, né, peça por peça, uma base industrial de defesa, né, que começa a ter ambições de potências regionais reais ali. Então, é um ponto muito positivo. Tudo isso, toda essa fábrica é muito positivo. Na minha visão, pessoal, na minha leitura aqui disso tudo, o que está acontecendo em Caçapava é um dos momentos mais importantes da defesa brasileira dos últimos anos. Talvez de alguma década, né? E está sendo tratado como uma notícia de segunda página. Eu vejo muito aí, procurei bastante coisa e fiquei intrigado, né? Uma fábrica de mísseis com uma capacidade de escala industrial, um produto com propriedade intelectual nacional e uma parceria com um grupo global de defesa que usa o Brasil, né, como plataforma de exportação, mas também ajuda aqui na nossa tecnologia. Tecnologia de ar embarcada, motor turbojato com contrato internacional assinado e uma sede de exportação, né, sendo construída para a América Latina e Oriente Médio, né, aqui no Brasil. Isso não é a CIAT vendendo mísseis, é o Brasil entrando meio que num clube de países que moldam, né, o mercado ali de defesa. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês nesse vídeo, vocês sabem que eu sempre deixo uma perguntinha no final aqui para vocês falarem aqui nos comentários, né? Você acha que o Brasil deveria acelerar ainda mais a expansão da base industrial de defesa, né? Mesmo que, claro, né, isso exija mais ali, investimento público? Ou você prefere que o nosso país concentre recursos aí nas forças convencionais, né, que já existem? Eu acho interessantíssimo essa ideia de pegar investimentos de fora, de empresas de fora, de pessoas de empresas que vêm aqui investir na gente, que a gente tem essa base nacional. Isso é muito interessante, já que infelizmente a gente não pode contar muito com o investimento do governamental, né? É sempre muito limitado ali. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.